Olá, pessoal. Dando continuidade, então, né, a esse capítulo da evolução do modelo atômico, nós temos a aula 5, que vai ser a última desse capítulo. Embora, né, essa questão do modelo atômico, ela ainda tenha uma maior evolução, que nós vamos ver no próximo capítulo, tá? Mas nesse capítulo a gente encerra ele, então, com o modelo de Rutherford, tá? E a questão da descoberta, então, do núcleo atômico, ou também dos prótons, certo? Então, olhem só, mais ou menos ali no ano 1900 e alguma coisa, o Rutherford, ele começou, então, a estudar também, né, junto com outros cientistas, essa questão da radioatividade, tá? E na verdade, quando ele estava fazendo alguns experimentos relacionados a essa questão, né, de emissão de partículas alfa, tá, que são partículas ali emitidas por esses elementos que são radioativos, tá? Ele descobriu o quê? Que na verdade haveria no átomo, né, um núcleo atômico com característica positiva, né? Então, a partir do momento que ele descobriu que, né, o átomo ele deveria ter um núcleo, tá? Ele reformulou, então, toda aquela ideia, né, do Thomson, certo, a respeito do átomo, e a sua ideia, ela ficou conhecida, então, como modelo de Rutherford, pode ser chamado também de modelo nuclear, né, visto a existência, então, do núcleo agora, ou também modelo planetário, tá? Então, a questão é que, inicialmente, ele descobriu a existência do núcleo e formulou esse modelo, tá? Não é que ele descobriu diretamente a existência da partícula subatômica positiva que nós conhecemos como próton, né? Ele foi sim o descobridor do próton, mas isso veio depois dele ter formulado então o seu modelo atômico, né? Então, primeiro, ele evidenciou que deveria ter um núcleo, né? E mais tarde ele acabou concluindo, né, com outros experimentos, então, que na verdade esse núcleo tinha várias partículas, né, positivas, então, que estruturavam ele, tá? Que são os prótons, certo? Mas inicialmente era como se os prótons não existissem, né? Fosse o núcleo somente uma massa positiva também, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funcionou o experimento dele, então, para a descoberta desse núcleo, né, atômico, tá? Então, o que vocês têm aqui, ó? Vocês têm, na verdade, uma cápsula, pode-se dizer assim, tá? Que dentro dessa cápsula ela teria material radioativo, né, um elemento radioativo, que nesse caso poderia ser o polônio, né, algumas bibliografias falam que é o rádio que ele utilizou, mas isso não vem ao caso. A questão é que eram, então, materiais, né, ou elementos radioativos que haviam dentro dessa cápsula, tá? E a característica desses materiais radioativos era emitirem, então, radiações, né, ou partículas alfa. Essa partícula alfa, na verdade, ela é feita de 2 prótons e 2 nêutrons, certo? Na verdade, ele não sabia disso na época, né? Então, ele sabia somente que era uma radiação. Foi ele mesmo que descobriu a existência, né, dessas partículas alfa, tá? E, na verdade, eles conseguiam essa partícula que ela era semelhante, por exemplo, a um núcleo que a gente conhece hoje como núcleo do hélio, né, do gás hélio. Então, se você removesse, né, os 2 elétrons ali da eletrosfera do hélio, você iria obter, então, esse núcleo de 2 prótons e 2 nêutrons, que é conhecida, então, como partícula alfa, tá? Mas a questão é que emitia essa radiação aí que eles chamaram de partícula alfa, tá? Então, o que ele fez? Na frente, né, desse dispositivo que iria emitir esse tipo de radiação, ele colocou uma folha muito fina de ouro, tá? Então, muito fina no sentido, assim, né, de, por exemplo, a espessura dela ter somente, digamos, o tamanho de um átomo ou no máximo 2 átomos nessa espessura. Então, seria uma espessura extremamente fina, né, e pequena, certo? Para que fosse possível esse experimento dele. Além disso, vejam que ele utilizou ouro, tá?
Por que eu destaco isso? Porque o átomo do ouro, ele é muito pesado, né? Ou seja, ele teria um núcleo, né? Hoje a gente sabe que é o núcleo, né? Mas seria um átomo muito grande, tá? Então eles já tinham conhecimento disso por causa do peso do ouro, né? Então isso é bastante importante, por quê? Por causa da questão da penetrabilidade, digamos assim, dessas partículas alfa pelo ouro. Tá? Então as partículas alfa elas eram muito pequenas e esses átomos de ouro eram muito grandes, tá? Ok. Além disso, o que nós tínhamos aqui? Vejam que tem todo esse círculo azul, né? Então esse círculo aqui ele era feito de um material fosforescente, né? Que no caso assim, quando as partículas alfa elas rebatessem, né? Nessa parte azul aqui, iria emitir um flash de luz, e aí eles poderiam identificar, então, que a partícula alfa passou pela folha, ou não passou, ou enfim, né? Certo? Então, essa folha aqui, né, azul, ela era feita de sulfeto de zinco, tá? Ok. Bom, a questão é que ele deu um play, né? Então, ele começou a emitir as partículas alfa, tá? Vamos lá. Ó, começou a emitir, certo? Aquelas partículazinhas verdes. Vejam inicialmente que elas vêm, né, de uma forma retilínea, batem ali na folha de ouro e acontece o quê? Observem que muitas delas, né, rebatem, por exemplo, aqui no sulfeto de zinco, de uma forma linear mesmo. Algumas fizeram o quê? Olhem só, vou parar aqui. Algumas, vejam que se deslocaram um pouquinho, né, dessa trajetória retilínea. Mas algumas tiveram um ângulo aqui de deflexão que nós chamamos muito grande, tá? Então, um ângulo considerável aqui, até um ângulo de quase, né, 180 graus, né? Ou seja, as partículas quase voltaram totalmente, né, quando elas bateram nesse ouro, tá? Então guardem essa informação inicialmente. Elas vieram de forma retilínea, a maioria, tá? Então aqui, né, elas rebatiam aqui, você via pela fluorescência, mas muitas, né, elas tinham esse ângulo de deflexão bastante grande. Ok. Aqui ele mostra, para vocês entenderem a magnitude dos dois átomos, né? Na verdade, aqui seria como se fosse, tá, simulando o tamanho do átomo de ouro, né? Lembrem que esse núcleo aqui ele foi descoberto depois, tá? Mas para a gente entender o experimento, então o átomo de ouro ele deveria ter todo esse tamanho em comparação à minha partícula alfa, que é desse tamanhozinho aqui, ok? Então, olha o que estava acontecendo lá no interior, né? Vinham as partículas alfa, certo? Haviam ali os átomos de ouro bastante grandes, né? E observe, então, que as partículas, elas eram, né, emitidas e, olha, muitas passavam direto, tá vendo? Que era o que se observava lá. E muitas faziam o quê? Ó, batiam no ouro e aí provocava aquelas deflexões, né? Então, vejam só, né? Algumas chegam perto, por exemplo, desse núcleo, que não se sabia a existência, né? Mas chegam perto de algo, né? Que repele a partícula alfa e joga ela, né? Para um canto. Algumas, elas vêm e batem em cheio nessa parte positiva aqui, né? Batem bem ali e aí faz um ângulo quase, né, que de 180, quase que retorna totalmente a partícula, tá? Então, essa é a parte importante que ele evidenciou, tá? E agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos comparar isso com o que deveria ter acontecido se o modelo de Thomson estivesse correto,